Olá, uma excelente tarde de quarta-feira a você que nos acompanha ao vivo na TV Floripa, o canal 4 da NET, a TV comunitária de Florianópolis. Eu sou Eliane de Pinho e hoje estou conversando com o professor Ian Alves. Nós vamos conversar sobre o tema Crianças com Ciências Multimilenares. Você que nos assiste considera a existência de várias vidas ou será que temos apenas essa existência? E sobre as crianças, elas podem acessar lembranças de outras vidas? E a conscienciologia, o que tem a dizer sobre esse assunto? Bem, você que se interessa sobre esse tema é nosso convidado. Vamos conversar com o professor Ian. O Ian Alves, ele é voluntário e professor do IPC Florianópolis e também é pesquisador da conscienciologia. Ian, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui com a gente novamente. Boa tarde, Eliane. Ian, a respeito desse assunto sobre crianças, infância, considerando o paradigma consciencial, os professores têm falado sobre as várias dimensões, várias vidas. Nós podemos pensar que as crianças, elas aprendem as coisas pela primeira vez nessa vida ou elas já trazem esse conhecimento de outras existências? Perfeitamente. Uma das premissas, até para quem ainda não teve contato com o paradigma consciencial e está tendo agora, vendo essa entrevista, é que ele considera, de fato, multiexistencialidade, ou seja, que nós temos várias vidas, que nós nos moldamos em várias dimensões, né? E, principalmente, para você entender o paradigma consciencial é necessário autoexperimentação. É necessário você não acreditar em várias vidas, não acreditar em várias dimensões, e se você começar a vivenciar isso. Então, nós sempre lidamos para trabalhar com o paradigma consciencial com o princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada no que for dito aqui nessa entrevista, mas busque ter suas experiências, caso for do seu interesse, do que estiver sendo tratado aqui. Porque o paradigma consciencial não é um paradigma teórico, é um paradigma que tem que ser prático para ele poder ser vivenciado, né? Então, para quem não tem, digamos assim, uma vivência desse paradigma sobre essa questão de crianças e várias vidas, né? Dentro da ciência convencional, por exemplo, nós temos um pesquisador que foi o Ian Stevenson, que é um psiquiatra canadense, morreu recentemente em 2007, e fez uma pesquisa muito extensa sobre crianças que tinham lembranças de vidas passadas. E a pesquisa dele, ele se delimitou a crianças que tinham um elevado nível de retenção mnemônica, ou seja, lembravam bastante da outra vida, de forma que ele pudesse ir atrás dessas informações e pudesse confirmar. Então existia um caso lá de uma criança que nascia na Ásia e lembrava de ter vivido nos Estados Unidos, lembrava o nome dos pais, a situação, como tinha morrido, ou seja, toda a informação completa. E esse Ian Stevenson ia atrás dessa informação e conseguia comprovar. Ou seja, ele observou que não tinha uma explicação lógica que levasse em consideração somente, digamos assim, uma vida, que conseguisse explicar como que aquela criança, de uma forma tão longe, tinha tanta memória, tanta lembrança de um outro lugar que ela nunca esteve presente na vida atual, se não fosse justamente esse processo de termos várias vidas. Mas, no entanto, também, por exemplo, não me interessa, por exemplo, saber quais as vidas que teve a Eliane de Pinho. Entendeu? Para mim, a autopesquisa, para meu conhecimento, não é importante. Muito mais importante é eu saber o que eu fui, o que eu fiz em outras vidas, o que eu vivenciei. Então, por isso a questão da autoexperimentação, não acreditar, digamos assim, simplesmente no Ian Stevenson que fez a pesquisa, que é uma pesquisa que é muito bem conceituada dentro da ciência convencional, mas o interessante é buscar o que eu posso, digamos assim, ir atrás dessa retrocognição, ou seja, de lembrar de outra vida, e o que eu posso aprender com isso. Então nós temos várias técnicas, vários procedimentos que nós poderíamos utilizar para realmente iniciar esse processo de pesquisa sobre a própria personalidade. Agora, Ian, quando a gente considera esse paradigma e aí a gente olha para uma criança, interage com uma criança, você se dá conta que não está com alguém que está vivendo as coisas pela primeira vez. É uma consciência que teve várias experiências, Às vezes experiências tão ou mais interessantes que as nossas próprias, E que são consciências sábias também, que tem muito para ensinar para nós. Não tem isso? Sim. Quando a gente começa a levar em consideração esse princípio de multiexistencialidade, a gente vai por terra o conceito de tábula rasa.
Ou seja, a pessoa nasce e dali é que ela surgiu. Não, aquilo lá ela já nasce com um conteúdo imenso, ela já nasce com traços de personalidade já arraigados a ela. A gente pode observar isso em gêmeos univitelinos que têm a mesma criação, o mesmo ambiente e são claramente diferentes em termos de personalidade, em termos de comportamento, ou seja, que denota que eles têm uma carga. Por mais que a criação seja a mesma, que as experiências em uma vida sejam semelhantes, eles não são iguais. Então, todas as crianças, quando a gente fala assim multimilenárias, ou todos nós que já fomos crianças, todos nós somos multimilenários. Todos nós já temos um conhecimento prévio. E a criança, quando a gente olha para uma criança, a gente não precisa mais, levando em consideração esse conceito, olhar para ela como se ela, digamos assim, não tivesse nada a nos oferecer em termos de conhecimento, em termos de vivência, em termos de questionamento. Né? A criança hoje, cada vez mais, elas estão vindo com mais informação. Isso por quê? Por que agora essas crianças estão vindo tão espertas? Porque se a gente reparar na história mundial, a gente está numa aceleração. Ou seja, os últimos séculos, a nossa história acelerou muito, nosso conhecimento tecnológico, científico acelerou muito. Então essas crianças, ou seja, essas pessoas que estavam vivendo no século passado, por exemplo, que aproveitaram um pouco dessa explosão de conhecimento da humanidade, estão renascendo novamente agora. Então estão vindo realmente com muito mais conhecimento, estão vindo com muito mais a nos oferecer. Então até quando a gente trata uma criança, a gente tem que ver realmente como consciência. Ela está como criança, ela não está, digamos assim, ela não é criança, digamos assim, sempre foi criança, sempre foi imatura, sempre foi infantil ou infantilizada. Aquilo lá é um momento passageiro. Então é interessante a gente começar a observar a criança de igual para igual. Realmente, é uma consciência ali que está num corpo pequeno, mas que pode nos ensinar bastante e que nós podemos realmente contribuir muito para que ela aprenda mais ainda também. Agora, Ian, a respeito da maneira como nós podemos contribuir com essas crianças, aos pais, professores que estão nos assistindo, né? Qual seria uma recomendação para estimular os potenciais, os talentos, porque a gente observa que as crianças já vêm com alguns talentos, né? Qual seria uma maneira de estimular esses talentos, de repente verificar outros talentos que a criança não tenha? Uma coisa que a gente pode auxiliar muito e nos auxiliar também nesse processo é o desenvolvimento da autocrítica. Tantos pais, professores, pessoas, cuidadores que trabalham com crianças, se elas desenvolverem a própria autocrítica ao cuidar da criança, ou seja, ao pensar sobre quais os efeitos das ações dela sobre a criança, ela já vai estar fazendo muita coisa. Ou seja, ela vai estar realmente tentando se melhorar. Quem consegue fazer esse desenvolvimento da autocrítica, consegue passar isso para as outras pessoas. Ou seja, fazer com que a criança comece a desenvolver a autocrítica é fazer a criança dar um salto evolutivo. Porque a gente a gente nota que as crianças têm várias atitudes imaturas. Imaturas, elas são birrentas, têm algumas necessidades, algumas carências muito básicas. Mas se você perguntar para ela, você acha que uma certa criança birrenta, né? Um exemplo. Você perguntar para ela, você acha que isso que você fez é certo? Está correto? E perguntar de uma forma tranquila, assim você vai observar que ela vai pensar. E ela, muito provavelmente, boa parte das crianças sabem que não é correto aquilo. Sabem que aquilo não foi o ideal. Ou seja, o que a gente não pode entrar também é na onda de manipulação das crianças. Porque é um processo instintivo do ser humano manipular. Né? O bebê, digamos assim, usa o choro para manipular os pais para suprir a carência de alimento, para suprir a carência de higiene pessoal. Ou seja, o choro no berço já é um processo de manipulação que é em função da própria sobrevivência. Ou seja, se a gente começar... Isso só tem que ter um limite. Né? A gente não pode deixar sempre que a criança chorar e achar que sempre que ela chorar ela vai ser atendida e a gente realmente suprir uma coisa que não necessariamente precisa ser suprida, ou seja, está alimentando na criança um processo que não precisa ser mais alimentado. É importante então que a criança aprenda a lidar com frustrações, né? Com abrir mão de alguns prazeres imediatos para poder planejar também, pensar em planejamento de futuro na sequência, né? Principalmente quando a criança, ela puder, quanto mais cedo isso acontecer, melhor para ela aprender a olhar para o outro.
ou seja, sair um pouco do egoísmo que vem em função da necessidade dela se preservar, quanto o corpo que ela tem que é frágil, ela é, digamos assim, muito vulnerável às outras pessoas. Então, quanto mais rápido ela aprender a olhar para as outras pessoas, ela aprender realmente a ter empatia com as outras pessoas, melhor ela vai se desenvolver. A gente trabalha com um conceito em conscienciologia que chama porão consciencial, que se desenvolve, aparece muito na infância e na adolescência. O que seria esse porão consciencial? Seria, digamos assim, aqueles traços que a gente vai aprendendo durante todas as nossas vidas, aqueles mais, digamos assim, complicados. Aquela questão de raiva, aquela questão de você ter que matar para sobreviver. A gente observa criança matando passarinho com estilingue, muito adolescente revoltado com algumas questões sociais, mas que de fato essa revolta não produz uma melhora social. Às vezes até o uso de droga também, né? Sim, essa necessidade de suprir uma ansiedade com drogas, de suprir uma carência afetiva com o uso de drogas, de fazer da droga um meio de socialização, que é uma coisa muito antiga na humanidade mesmo, começando aí pelo álcool, com o próprio fumo e outras drogas ilícitas, né? Então esse porão, ele aparece mais fortemente na infância e adolescência, né? Sim, e ele vem justamente dessa necessidade desse egoísmo, né, de suprir uma carência do ego que ela não consegue ser superada enquanto a pessoa não consegue justamente olhar para as outras pessoas, observar que tem algo além do umbigo dela. Então, quando a gente puder ajudar a criança a perceber isso, quanto mais rápido ela perceber isso, melhor ela vai desenvolver e melhor ela vai escolher que talentos ela vai querer desenvolver, qual que vai ser mais útil para ela. Porque enquanto ela estiver muito dentro desse egoísmo, ou seja, de querer muito o para si, ela vai desenvolver talentos que geralmente não vão ser muito produtivos em termos evolutivos para ela. Ou seja, ela não vai conseguir melhorar de uma vida para outra com uma rapidez que ela poderia executar. Então, dentro desse ponto de vista, já estimula a criança a ter assim um senso de assistencialidade, de pensar no outro também, não é? Sim, perfeitamente. A gente observa aí que tem alguns casos que às vezes chamam tanta noção que viram notícia mundial, né? Por exemplo, uma criança de 10 anos nos Estados Unidos, alguns anos atrás, arrecadou um bom dinheiro lá, digamos assim, com esforço próprio, né, para ajudar outras crianças, né, a se desenvolverem musicalmente, por exemplo. Comprou vários instrumentos, montou uma orquestra lá para fazer uma ação social. Ou seja, uma criança de 10 anos liderou um projeto que muito adultos não conseguia fazer. Ou seja, é uma preocupação muito grande com outras pessoas, é uma preocupação maior com a sociedade. E detalhe, sem nenhum tipo de revolta, sem nenhum tipo de raiva da sociedade, e realmente fez acontecer. Ou seja, essas crianças você nota que, assim, que vêm com uma certa maturidade maior também nesse sentido. Ok, Ian. Vamos agora para um breve intervalo e na sequência voltamos a conversar com o professor Ian Alves sobre crianças com ciências multimilenares e vamos falar também sobre a programação existencial e também os cursos que estão acontecendo no IPC agora em março. Até daqui a pouco. Olá, continuando a nossa conversa com o professor Ian Alves do IPC Florianópolis, falando sobre crianças com ciências multimilenares, vamos conversar com o Ian agora sobre programação existencial, né? Ian, as crianças, né, com as quais nós convivemos, como saber que elas têm programação existencial? Né? Todas as pessoas têm essa programação? Como evitar que se desviem dela? Nem todas as pessoas têm essa programação existencial, que quando a gente fala de programação existencial, a gente está falando dentro de um conceito da própria conscienciologia, que o que seria, de onde que vem essa programação existencial? Antes da gente renascer aqui, algumas pessoas que querem têm a oportunidade de realizar um curso antes de nascer. Nesse curso, eles fazem a preparação para essa próxima vida. Então, nem todas as pessoas têm acesso a esse curso em função de N variáveis, né? Esse curso a gente chama de curso intermissivo, que, ou seja,
é um curso entre missões, ou seja, cada vida é uma missão, ou seja, antes da gente nascer novamente aqui, nós realizamos esse curso. E o que é preponderante para a pessoa participar desse curso? O que é principal? O principal, ela realmente está preocupada em se melhorar e ajudar as outras pessoas. Preocupada em que as outras pessoas melhorem. Esse, digamos assim, é o tópico principal do curso, entendeu? Então, nem todas as pessoas vêm para essa vida preocupadas em realmente se melhorar, preocupadas em melhorar as outras pessoas, preocupadas em ajudar o planeta como um todo. Então, algumas crianças que a gente pode identificar que tem esse curso intermissivo são aquelas que já aparentam alguns traços, né, de maturidade mais elevados. Essas crianças que têm essa preocupação maior desde cedo em cuidar das outras pessoas. Algumas crianças têm uma intelectualidade um pouco mais avançada. Algumas já se preocupam em fazer descoberta, pesquisas, né, para melhorar a saúde, alguma invenção também, né? Sim, a gente vê casos aí de, embora superdotados intelectualmente, também não sejam, digamos assim, necessariamente... Não necessariamente, né? Tem uma programação focada em ajudar as outras pessoas, não é uma via de regra. Mas a gente pode notar que toda pessoa que tiver uma programação existencial, ela vai se destacar de algum modo na sociedade. Entendi. Que seja impacto social, que tenha um impacto positivo. E você trouxe um livro aí sobre a programação, né? Vou mostrar pra gente, Pedro. Esse manual da Proexis, Programação Existencial. Proexis é justamente um neologismo, que é uma palavra nova, né, que significa aglutinação de programação existencial. Nesse livro, digamos assim, apresenta várias técnicas de como você pode entender o que você se programou. Porque a programação ela não é dada para você externamente. A programação você faz, né? Só que geralmente a gente esquece em função desse restringimento intrafísico do corpo. Então, o manual da Proexis ajuda você a realmente utilizar as ferramentas que já estão disponíveis aqui nessa vida para lembrar ou começar a ter o seu norte. Onde você vai começar a trabalhar, onde você vai começar a se especializar e que caminho que você vai traçar para cumprir essa sua programação existencial. Então é importante estar atento se as crianças têm tendências, têm traços, apresentam características e que tem uma programação muito especial a ser feita, né? Sim. Inclusive nós temos, digamos assim, algumas técnicas que auxiliam nessa programação existencial, que são técnicas de viver, né? No caso aqui, nós temos o livro aqui, Inversão Existencial, que é uma técnica, e como técnica ela é uma opção, né, que a gente analisa como sendo mais ideal para a pessoa cumprir essa programação existencial, em função dela focar em evitações que são comuns na vida humana, que no entanto tomam muito tempo da consciência, né? Ou seja, é um enfoque maior na técnica da inversão existencial, você ajudar as outras pessoas de uma forma ampla, de uma forma não tão egoísta ou grupal, ou seja, não só ajudar você e sua família, ajudar realmente pessoas que você nunca viu. Formas de a gente fazer isso é você escrevendo livros, você montando uma instituição, que são processos que dão trabalho para fazer e não é fácil. Então, algumas evitações são, digamos assim, administradas na inversão existencial, como, por exemplo, a evitação de ter filhos, mas não essa evitação com um intuito egoísta de, não vou ter filho para ter mais tempo para ir para a praia. Mas que justamente você deixar de se dedicar para uma pessoa só, para você se dedicar a outras, muito mais, certo? E a grande moral da inversão existencial também qual que é a nossa cronêmica na vida humana de forma geral? A gente se aposentar, ter um certo vazio durante a aposentadoria e começar a fazer assistência no fim da vida. Esse é o mais comum. A inversão existencial vem justamente para trocar isso, trazer essa necessidade de assistência para as outras pessoas para o começo da vida e otimizar isso, ou seja, vem do começo da vida até o final, né? Por isso essa ideia de inversão, né? Existem outras inversões além dessa existencial dentro dessa técnica, mas hoje a gente não vai poder abordar, mas fica aí a dica do livro, né? E quem quiser pesquisar na internet também vai encontrar bastante material. Ian, você falou aí sobre as crianças com ciências multimilenares, curso intermissivo, programação existencial, inversão, né?
e as pessoas que estejam interessadas em participar dos cursos do IPC, onde esses temas são mais abertos, assim, abordados, né? Quais são os cursos que estão acontecendo agora em março no IPC? Agora em março nós vamos ter o curso que é o CIP, o curso integrado de projeciologia, que é um curso de 20 aulas, né? Cada aula com 2 horas e meia e totalizando 50 horas de curso. Esse é um curso focado para quem quer desenvolver a projeção da consciência, ou seja, essa parte multidimensional que nós tratamos dentro do paradigma consciencial, a gente comprova, a gente tem experiência a partir da saída fora do corpo, ou seja, da experiência extracorpórea, que é a projeção consciente que nós chamamos. Outro curso também que nós vamos iniciar em março é o curso Assistenciologia. Esse curso ele é focado à assistência de forma geral, mas a gente analisa de uma forma bem criteriosa uma personalidade evolutiva, que seria, digamos assim, um perfil de consciências que estão renascendo agora, que são consciências mais complicadas, que estão há muito tempo sem renascer, ou seja, que ainda estão com aquele pensamento muito medievalizado, ou seja, muito tempo sem se atualizar até de como a humanidade já evoluiu em termos de ética, em termos de fraternismo, em termos de domínio energético. Então, esse curso de Assistenciologia, ele foca na assistência para essas consciências. E esse Assistenciologia começa agora em março em Criciúma e Blumenau, né? O CIP que você falou começa em Florianópolis mesmo. Sim. Agora, Ian, tem um outro curso bem interessante também, que vai ter em março, que é com 2 professores que estão vindo de Portugal. O professor Wagner Alegretti e a Nancy Trivelato. Você poderia falar sobre esse curso e como as pessoas fazem para participar? Sim. Esses são 2 cursos que eles vão ministrar aqui, são 2 professores que são realmente especialistas na área dos cursos. O primeiro curso, que vai ser no dia 17 de março, um sábado, vai tratar do tema estado vibracional, que é, digamos assim, uma técnica otimizadora para quem quer desenvolver o parapsiquismo, ou seja, quem quer desenvolver a mediunidade, quem quer desenvolver, digamos assim, um bem-estar bioenergético, um bem-estar emocional. É uma técnica essencial, inclusive para quem quer desenvolver a projeção, ou seja, estado vibracional não é uma panaceia universal, mas ela vai alavancar muitos processos que normalmente nós patinamos no dia a dia, né? O estado vibracional é uma ferramenta que você está irritado no momento, você utiliza ela e você está bem no segundo momento. Então, é essencial e prioritário todos nós dominarmos esse estado vibracional, que inclusive no manual da ProEx o autor cita como, digamos assim, metas a curto prazo, dominar o estado vibracional, ou seja, toda ProEx, toda programação existencial está inclusa esse domínio dessa técnica. O segundo curso que os 2 professores vão ministrar é o energizador lúcido. Esse energizador lúcido, ele tem, o curso ele vem com a ideia de realmente profissionalizar aquelas pessoas que trabalham já com energia, que trabalham com doação de energia para fazer assistência, e para fazer essa doação de energia de uma forma mais lúcida, entendendo mais o processo que está acontecendo, entendendo o que é o impacto dessa energia em mim, que estou patrocinando essa esterilização, e na outra pessoa que está recebendo, né? Então, esses 2 cursos vão ser agora em março, e esses 2 professores vão realizar uma palestra também com o local a definir, uma palestra gratuita, que nós vamos estar divulgando no nosso site. Para a pessoa que quiser participar do curso, é só entrar em contato com o IIPC. Nosso site é o www.iipc.org. É só ali nas cidades, na programação em cidades Florianópolis, que lá vai constar nosso telefone e todo o nosso endereço, inclusive. Então vai ter uma palestra gratuita e depois o curso, que tem um investimento, mas aí a pessoa verifica os maiores detalhes no telefone do IPC, né? Perfeitamente. Então tá. Ian, agradecemos então a sua participação. Eu que agradeço. Teria algo mais a acrescentar a respeito do que você falou? Algo queira... Não, só uma última coisa para falar, que realmente essa questão das crianças ali, a gente começar a ver realmente, quem tem criança perto de casa, começar a prestar atenção nelas e ver realmente o que vocês podem fazer para ajudar essas crianças a se desenvolverem, né? Criança não é só a gente educar para sobreviver, não é só alimentar, a gente pode aproveitar essa oportunidade de interassistência, que quando você ajuda uma pessoa, você aprende muito, você está se ajudando, prestar mais atenção nelas e realmente se dedicar
um pouquinho a melhorar elas, a que elas realmente superem essa fase da infância, que é a fase mais difícil, mais vulnerável da vida humana, a passar de uma forma um pouco mais tranquila. Muito obrigada, Ian. E lembramos que nas sextas-feiras tem palestra gratuita no IPC e o tema dessa semana é razão e intuição. E nós agradecemos a sua audiência, que você que nos assiste pelo canal 4 da NET e também pela internet no site da TV Floripa, que é www.tvfloripa.org.br, e convidamos você para a entrevista da semana que vem, após o Carnaval, em que vamos conversar com o professor Paulo Batistella sobre a projeção da consciência e a reurbanização extrafísica. Se você tem interesse sobre esses assuntos, você é nosso convidado. Um ótimo feriado e até a próxima quarta. Muito obrigada.